Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Observação importante: devido à origem europeia de Sigmund Freud, a pronúncia de nomes, locais ou expressões pode estar errada quando pronunciadas em português. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado, boa leitura. Livro 4. A interpretação dos sonhos. Capítulo 1. A literatura científica que trata dos problemas dos sonhos. Continuação. A relação dos sonhos com a vida de vigília. O julgamento simplista de vigília feito por alguém que tem acabado de acordar presume que seus sonhos, mesmo que não tenham eles próprios vindo de outro mundo, ao menos o haviam transportado para outro mundo. O velho fisiólogo Burdach, 1838-499, a quem devemos um relato cuidadoso e sagaz dos fenômenos dos sonhos, expressou essa convicção num trecho muito citado. Nos sonhos, a vida cotidiana, com suas dores e seus prazeres, suas alegrias e mágoas, jamais se repete. Pelo contrário, os sonhos têm como objetivo verdadeiro libertar-nos dela. Mesmo quando toda nossa mente está repleta de algo, quando estamos dilacerados por alguma tristeza profunda, ou quando todo o nosso poder intelectual se acha absorvido por algum problema, o sonho nada mais faz do que entrar em sintonia com nosso estado de espírito e representar a realidade em símbolos. I. H. Fichte, 1864, 541, no mesmo sentido, fala efetivamente em sonhos complementares e os descreve como um dos benefícios secretos da natureza autocurativa do espírito. Strumpel, 1877, 16, escreve um sentido semelhante em seu estudo sobre a natureza e origem dos sonhos, uma obra ampla e merecidamente tida em alta estima. O homem que sonha fica afastado do mundo da consciência de vigília. E também, Ibid. 17. Nos sonhos, nossa recordação do conteúdo ordenado da consciência de vigília e de seu comportamento normal vale tanto, como se estivesse inteiramente perdido. E de novo, Ibid. 19. Escreve que a mente é isolada, nos sonhos, quase sem memória, do conteúdo e assuntos comuns da vida de vigília. A grande maioria dos autores, contudo, assume um ponto de vista contrário quanto à relação entre os sonhos e a vida de vigília. Assim, diz Hafner, 1887, 245. Em primeiro lugar, os sonhos dão prosseguimento à vida de vigília. Nossos sonhos se associam regularmente às representações que estiveram em nossa consciência pouco antes. A observação acurada quase sempre encontra um fio que liga o sonho às experiências da véspera. Weygandit, 1893, 6, contradiz especificamente o enunciado de Burdach que acabo de citar. Pois muitas vezes, e aparentemente na maioria dos sonhos, pode-se observar que eles de fato nos levam de volta à vida comum, em vez de libertar-nos dela. Maury, 1878, 51, apresenta uma fórmula concisa. Sonhamos com o que vimos, dissemos, desejamos ou fizemos. Enquanto Gessen, em seu livro sobre psicologia, 1855, 530, observa mais extensamente. O conteúdo de um sonho é, invariavelmente, mais ou menos determinado pela personalidade individual daquele que sonha, por sua idade, sexo, classe, padrão de educação e estilo de vida habitual, e pelos fatos e experiências de toda a sua vida pregressa. A atitude menos comprometedora sobre esta questão é adotada por J.G.E. Mas, o filósofo, 1805, 168 e 173, citado por Winterstein, 1912. A experiência confirma nossa visão de que sonhamos com maior frequência com as coisas em que se centralizam nossas mais vivas paixões. E isso mostra que nossas paixões devem ter influência na formação de nossos sonhos.
O homem ambicioso sonha com os lauréis que conquistou, ou imagina ter conquistado, ou com aqueles que ainda tem de conquistar. Já o apaixonado se ocupa, em seus sonhos, com o objeto de suas doces esperanças. Todos os desejos e aversões sensuais adormecidos no coração podem, se algo os puser em movimento, fazer com que o sonho brote das representações que estão associadas com eles, ou fazer com que essas representações intervenham num sonho já presente. A mesma concepção foi adotada na antiguidade quanto à dependência do conteúdo dos sonhos em relação à vida de vigília. Radestock, 1879, 134, relata-nos como, antes de iniciar sua expedição contra a Grécia, Xerxes recebeu judiciosos conselhos de natureza desencorajadora, mas foi sempre impelido por seus sonhos a prosseguir, ao que Artabanus, o velho e sensato intérprete persa dos sonhos, observou-lhe pertinentemente que, via de regra, os quadros oníricos contêm aquilo que o homem em estado de vigília já pensa. O poema didático de Lucrécio, de Rerum Natura, Natureza, Cícero escreve exatamente no mesmo sentido que Mauri tantos anos depois. E, acima de tudo, observar os resquícios, ou a explicação desses assuntos sobre os quais eles são movidos, e as questões-chave na mente de meus pensamentos foram maltratadas. A contradição entre esses dois pontos de vista sobre a relação entre vida onírica e vida de vigília parece de fato insolúvel. É, portanto, relevante, nesta altura, relembrar o exame do assunto por Hildebrandt, 1875, 8 e segues, que acredita ser completamente impossível descrever as características dos sonhos, salvo por meio de uma série de 3 contrastes, que parecem acentuar-se em contradições. O primeiro desses contrastes, escreve ele, é proporcionado, por um lado, pela completude com que os sonhos são isolados e separados da vida real e atual, e, por outro, por sua constante interpretação, e por sua constante dependência mútua. O sonho é algo completamente isolado da realidade experimentada na vida de vigília, algo, como se poderia dizer, como uma existência hermeticamente fechada e toda própria, e separada da vida real por um abismo intransponível. Ele nos liberta da realidade, extingue nossa lembrança normal dela, e nos situa em outro mundo, e numa história de vida inteiramente diversa, que, em essência, nada tem a ver com a nossa história real, e o Hildebrandt prossegue demonstrando como, ao adormecermos, todo o nosso ser, com todas as suas formas de existência, desaparece, por assim dizer, por um alçapão invisível. Então, talvez o sonhador empreenda uma viagem marítima até Santa Helena para oferecer a Napoleão, que ali se encontra prisioneiro, uma barganha primorosa em vinhos da Mosela. É recebido com extrema afabilidade pelo exemplo imperador e chega quase a lamentar-se quando acorda, e sua curiosa ilusão é destruída. Mas, comparemos a situação do sonho, prossegue Hildebrandt, com a realidade. O sonhador nunca foi negociante de vinhos, nem jamais desejou sê-lo. Nunca fez uma viagem marítima, e, se o fizesse, Santa Helena seria o último lugar do mundo que escolheria para visitar. Não nutre quaisquer sentimentos de simpatia para com Napoleão, mas, ao contrário, um violento ódio patriótico. E, além disso tudo, nem sequer era nascido quando Napoleão morreu na ilha, de modo que ter quaisquer relações pessoais com ele estaria além dos limites da possibilidade. Assim, a experiência onírica parece algo estranho, inserido entre duas partes da vida perfeitamente contínuas e compatíveis entre si. E contudo, continua Hildebrandt Bide. 10. O que parece ser o contrário disso, é igualmente verdadeiro e correto. Apesar de tudo, o mais íntimo dos relacionamentos caminha de mãos dadas, creio eu, com o isolamento e a separação. Podemos mesmo chegar a dizer que o que quer que os sonhos ofereçam, seu material é retirado da realidade e da vida intelectual, que gira em torno dessa realidade, quaisquer que sejam os estranhos resultados que atinjam, eles nunca podem de fato libertar-se do mundo real. E tanto suas estruturas mais sublimes, como também as mais ridículas, devem sempre tomar de empréstimo seu material básico, seja do que ocorreu perante nossos olhos no mundo dos sentidos, seja do que já encontrou lugar em algum ponto do curso de nossos pensamentos de vigília, em outras palavras, do que já experimentamos, externa ou internamente. B. O material dos sonhos, a memória nos sonhos.
Todo material que compõe o conteúdo de um sonho é derivado, de algum modo, da experiência, ou seja, foi reproduzido ou lembrado no sonho, ao menos isso podemos considerar como fato indiscutível. Mas seria um erro supor que uma ligação dessa natureza entre o conteúdo de um sonho e a realidade esteja destinada a vir à luz facilmente, como resultado imediato da comparação entre ambos. A ligação exige, pelo contrário, ser diligentemente procurada e, em inúmeros casos, pode permanecer oculta por muito tempo. A razão disso está em diversas peculiaridades exibidas pela faculdade da memória nos sonhos, e que, embora geralmente observadas, até hoje têm resistido à explicação. Vale a pena examinar essas características mais de perto. É possível que surja, no conteúdo de um sonho, um material que, no estado de vigília, não reconheçamos como parte de nosso conhecimento ou nossa experiência. Lembramo-nos, naturalmente, de ter sonhado com a coisa em questão, mas não conseguimos lembrar se ou quando a experimentamos na vida real. Ficamos assim em dúvida quanto à fonte a que recorreu o sonho, e sentimos-nos tentados a crer que os sonhos possuem uma capacidade de produção independente. Então, finalmente, muitas vezes após um longo intervalo, alguma nova experiência relembra a recordação perdida do outro acontecimento e, ao mesmo tempo, revela a fonte de sonho. Somos assim levados a admitir que, no sonho, sabíamos e nos recordávamos de algo que estava além do alcance de nossa memória de vigília. Um exemplo particularmente impressionante disso é fornecido por Del Boeuf 1885, extraído de sua própria experiência. Viu ele num sonho o quintal de sua casa, coberto de neve, e sob ela encontrou 2 pequenos lagartos semicongelados e enterrados. Sendo muito afeiçoado aos animais, apanhou-os, aqueceu-os e os levou de volta para o pequeno buraco que ocupavam na alvenaria. Deu-lhes ainda algumas folhas de uma pequena samambaia que crescia no muro, as quais, como sabia, eles muito apreciavam. No sonho, ele conhecia o nome da planta: murão musgo. O sonho prosseguiu e, após uma digressão, voltou aos lagartos. De Boeuf viu então, para sua surpresa, 2 outros lagartos que se ocupavam dos restos da samambaia. Depois, olhou ao redor e viu um 5º, e a seguir um 6º lagarto, que se dirigiam para o buraco no muro, até que toda a estrada fervilhava com uma procissão de lagartos, todos se movimentando na mesma direção, e assim por diante. Quando desperto, Del Boeuf sabia os nomes em latim de pouquíssimas plantas, e asplenium não estava entre eles. Para sua grande surpresa, pôde confirmar o fato de que realmente existe uma samambaia com esse nome. Sua denominação correta é Asplenium ruta muraria, que fora ligeiramente deturpada no sonho. Isso dificilmente poderia ser uma coincidência, e, para Del Boeuf, continuou a ser um mistério, o modo como viera a conhecer o nome Asplenium no sonho. O sonho ocorreu em 1862. 16 anos depois, quando o filósofo visitava um de seus amigos, viu um pequeno álbum de flores prensadas, do tipo dos que são vendidos aos estrangeiros como lembrança em algumas partes da Suíça. Começou então a recordar-se de algo, abriu o herbário, encontrou Asplenium de seu sonho, e viu o nome em latim, escrito por seu próprio punho, abaixo da flor. Os fatos podiam agora ser verificados. Em 1860, 2 anos antes dos sonhos com os lagartos, uma irmã desse mesmo amigo, em viagem de lua de mel, fizera uma visita a Del Boeuf. Trazia consigo o álbum, que seria um presente dela ao irmão, e Del Boeuf deu-se ao trabalho de escrever sob cada planta seca o nome em latim, ditado por um botânico. Um feliz acaso, que tornou esse exemplo tão digno de ser recordado, permitiu a Del Boeuf reconstruir mais uma parte do conteúdo do sonho até sua fonte esquecida. Um belo dia, em 1877, aconteceu-lhe pegar um velho volume de um periódico ilustrado, e nele encontrar uma fotografia de toda a procissão de lagartos, com que sonhara em 1862. O volume trazia a data de 1861, e Del Boeuf se lembrava de ter sido assinante da publicação desde seu primeiro número. O fato de os sonhos terem sob seu comando lembranças, que são inacessíveis na vida de vigília é tão notável, e de tal importância teórica, que eu gostaria de chamar ainda mais atenção para ele, relatando mais alguns sonhos hipermnésicos.
Mauri 1878, 142 conta-nos como, por algum tempo, a palavra Mucidã surgia e ressurgia em sua mente durante o dia. Nada sabia a respeito dela, a não ser que era o nome de uma pequena cidade da França. Certa noite, sonhou que conversava com alguém, que lhe dizia ter vindo de Mucidã, e que, a lhe perguntarem onde ficava isso, respondia ser uma pequena cidade do departamento de Dordogne. Ao acordar, Mauri não nutria nenhuma crença na informação, que lhe fora transmitida no sonho. Soube por um jornaleiro, contudo, que era perfeitamente correta. Nesse caso, a realidade do conhecimento superior do sonho foi confirmada, mas não se descobriu a fonte esquecida desse conhecimento. Gessen, 1855, 551, relata um fato muito semelhante num sonho datado de época mais remota. A essa classe pertence, entre outros, um sonho do velho Scaliger, citado por Hemings, 1874, 300, que escreveu um poema em louvor dos famosos homens de Verona. Um homem chamado Brugnolus apareceu-lhe num sonho, e se queixou de ter sido desprezado. Embora Scaliger não conseguisse lembrar-se de jamais ter ouvido falar dele, escreveu alguns versos a seu respeito. Seu filho soube posteriormente, em Verona, que alguém chamado Brugnolus de fato fora ali famoso como crítico. O Marquês d'Hervé de St. Denis 1867, 305, citado por Vachide, 1911, 23 segundos, descreve um sonho hipermnésico, que possui uma peculiaridade especial, pois foi seguido de outro, que completou o reconhecimento do que, a princípio, foi lembrança não identificada. Certa feita, sonhei com uma jovem de cabelos dourados, a quem vi conversando com minha irmã enquanto lhe mostrava um bordado. Ela me pareceu muito familiar no sonho, e pensei já tê-la visto muitas vezes. Depois que acordei, ainda tinha seu rosto muito nitidamente diante de mim, mas era totalmente incapaz de reconhecê-lo. Voltei a dormir, e o quadro onírico se repetiu, mas, nesse segundo sonho, falei com a dama de cabelos louros, e perguntei-lhe se já não tivera o prazer de conhecê-la antes, em algum lugar. Naturalmente, respondeu ela, não se lembra da plagem em Pornic? Despertei imediatamente e pude então recordar-me com clareza de todos os pormenores associados com a atraente visão do sonho. O mesmo autor Ibid. 306, também citado por Vachide, Ibid. 233-4, conta como músico, seu conhecido ouviu num sonho, certa vez, uma melodia que lhe pareceu inteiramente nova. Só muitos anos depois, foi que ele encontrou a mesma melodia numa velha coleção de peças musicais, embora ainda assim não pudesse recordar-se de tê-la examinado algum dia. Sei que Miers 1892 publicou toda uma coletânea de sonhos hipermnésicos dessa natureza nas atas da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, mas, infelizmente, não tenho acesso a elas. Ninguém que se ocupe de sonhos pode, creio eu, deixar de descobrir que é fato muito comum um sonho dar mostras de conhecimentos e lembranças que o sujeito, em estado de vigília, não está ciente de possuir. Em meu trabalho psicanalítico com pacientes nervosos, do qual falarei mais adiante, tenho condições, várias vezes por semana, de provar aos pacientes, com base em seus sonhos, que eles de fato, estão bem familiarizados com citações, palavras obscenas etc., e que as utilizam em seus sonhos, embora tenham-nas esquecido em sua vida de vigília. Acrescentei mais um caso inocente de hipermnésia num sonho, em vista de grande facilidade, com que foi possível descobrir a fonte do conhecimento acessível apenas no sonho. Um de meus pacientes, no decurso de um sonho bastante prolongado, sonhou que pediram contos Zolka quando se encontrava num café. Depois de me dizer isso, perguntou-me o que eram contos Zolka, pois nunca ouvira esse nome. Pude responder-lhe que se tratava de um licor polonês, e que ele não poderia ter inventado esse nome, que há muito me era familiar pelos anúncios afixados nos tapumes. De início, ele não me quis dar crédito, mas, alguns dias depois, após concretizar seu sonho num café, notou o nome num tapume na esquina de uma rua pela qual devia ter passado pelo menos 2 vezes ao dia durante vários meses. Eu mesmo tenho observado, em relação a meu próprio sonho, o quanto é uma questão de acaso descobrir-se, ou não, a fonte dos elementos específicos de um sonho.
Assim é que, durante anos, antes de concluir este livro, fui perseguido pela imagem de uma torre de igreja de desenho muito simples, que eu não lembrava ter visto jamais. E então, de súbito, reconhecia com absoluta certeza numa pequena estação da linha férrea entre Salzburgo e Reichenau. Isso ocorreu na segunda metade da década de 1890, e eu viajara naquela linha pela primeira vez em 1896. Em anos a frequente repetição, em meus sonhos, da imagem de determinado lugar de aparência inusitada, tornou-se para mim um verdadeiro incômodo. Numa relação especial e específica comigo, à minha esquerda, eu via um espaço escuro, onde reluziam diversas figuras grotescas de arenito. Uma vaga lembrança a qual eu não queria dar crédito, dizia-me tratar-se da entrada de uma cervejaria. Mas não consegui descobrir nem o significado do quadro onírico, nem sua origem. Em 1907, ocorreu-me estar em Pádua, que, lamentavelmente, eu não pudera visitar desde 1895. Minha primeira visita àquela encantadora cidade universitária fora uma decepção, pois eu não pudera ver os afrescos de Giotto na Madonna dell'Arena. Voltar a meio caminho da rua, que leva até lá ao ser informado de que a capela estava fechada naquele dia. Em minha segunda visita, 12 anos depois, resolvi compensar isso, e a primeira coisa que fiz foi encaminhar-me para a capela da Arena. Na rua que conduz a ela, à minha esquerda, e, com toda probabilidade, no ponto do qual retornar em 1895, deparei com o lugar que tantas vezes vira em meus sonhos, com as figuras de arenito que faziam parte dele. Era, de fato, o acesso ao jardim de um restaurante. Uma das fontes de onde os sonhos retiram material para reprodução, material que, em parte, não é nem recordado nem utilizado nas atividades do pensamento de vigília, é a experiência da infância. Citarei apenas alguns dos autores que observaram e ressaltaram esse fato. Hildebrandt, 1875, 23. Já admiti expressamente que os sonhos às vezes trazem de volta nossas mentes, com um maravilhoso poder de reprodução, fatos muito remotos e até mesmo esquecidos de nossos primeiros anos de vida. Strumpel, 1877, 40. A posição é ainda mais notável quando observamos como os sonhos por vezes trazem à luz, por assim dizer, das mais profundas pilhas de destroços sob as quais as primeiras experiências da meninice são soterradas em épocas posteriores, imagens de localidades, coisas ou pessoas específicas, inteiramente intactas e com todo o seu vício original. Isso não se limita às experiências que criaram uma viva impressão quando ocorreram, ou que desfrutam de alto grau de importância psíquica e retornaram depois, num sonho, como autênticas lembranças com as quais a consciência de vigília se regozija. Ao contrário, as profundezas da memória, nos sonhos, também incluem imagens de pessoas, coisas, localidades e fatos que datam dos mais remotos tempos, que nunca tiveram nenhuma importância psíquica ou, mais que um pálido grau de nitidez, ou que há muito, perderam o que teriam possuído de uma coisa, ou de outra, e que, por conseguinte, parecem inteiramente estranhos e desconhecidos tanto para a mente que sonha quanto para a mente em estado de vigília, até que sua origem mais remota tenha sido descoberta. Volkelt, 1875, 119. É especialmente notável a facilidade com que as recordações da infância e da juventude ganham acesso aos sonhos. Os sonhos continuamente nos relembram coisas em que deixamos de pensar e que há muito deixaram de ser importantes para nós. Como os sonhos têm a seu dispor material oriundo da infância, e dado que, como todos sabemos, esse material se acha obliterado, em sua maior parte, por lacunas em nossa faculdade consciente da memória, essas circunstâncias dão margem a curiosos sonhos hipermnésicos, dos quais, mais uma vez, darei alguns exemplos. Maury, 1878, 92, relata como, quando criança, costumava ir frequentemente de Mealques, que era seu torrão natal, à aldeia vizinha de Trioporte, onde o pai supervisionava a construção de uma ponte. Certa noite, num sonho, ele se viu em Trioporte e, mais uma vez, brincava na rua da aldeia. Um homem, envergando uma espécie de uniforme, dirigiu-se a ele.
Mauri perguntou-lhe como se chamava, e ele respondeu que seu nome era C, e que era vigia da ponte. Mauri despertou com um sentimento de ceticismo quanto à exatidão da lembrança, e perguntou a uma velha empregada, que estivera com ele desde sua infância, se ela conseguia recordar-se de um homem com aquele nome. Mas é claro, foi a resposta, ele era o vigia da ponte, quando seu pai a estava construindo. Mauri, Ibid. 143-4, fornece outro exemplo igualmente bem corroborado da exatidão de uma lembrança da infância, surgida num sonho. O sonho ocorreu a um certo Monsieur F., que, quando criança, vivera em Monte Brison. 25 anos depois de partir dali, resolveu rever a cidade natal e alguns amigos da família, que não encontrara desde então. Na noite que precedeu sua partida, sonhou que já estava em Monte Brison, e que, perto da cidade, encontrava um cavalheiro a quem não conhecia de vista, mas que lhe dizia ser Monsieur T., um amigo de seu pai. No sonho, Monsieur F. estava ciente de que, quando criança, conhecera alguém com aquele nome, mas, em seu estado de vigília, não se lembrava mais da aparência dele. Passados alguns dias, chegou realmente a Monte Brison, achou o local que no sonho lhe parecera desconhecido, e ali encontrou um cavalheiro que reconheceu imediatamente, como Monsieur T. do sonho. A pessoa real, contudo, aparentava ser muito mais velha do que parecera no sonho. Nesse ponto, posso mencionar um sonho que eu mesmo tive, no qual que tinha de ser reconstruído não era uma impressão, mas uma ligação. Sonhei com alguém que, no sonho, eu sabia ser o médico de minha cidade natal. Seu rosto era indistinto, mas se confundia com a imagem de um dos professores da minha escola secundária, com quem ainda me encontro ocasionalmente. Quando acordei, não conseguia descobrir que ligação haveria entre esses dois homens. Entretanto, fiz à minha mãe algumas perguntas sobre esse médico que remontava aos primeiros anos de minha infância, e soube que ele tinha apenas um olho. O professor cuja fisionomia se sobrepusera à do médico no sonho também só tinha uma vista. Fazia 38 anos que eu vira o médico pela última vez, e, ao que eu sabia, nunca pensara nele em minha vida de vigília, embora uma cicatriz em meu queixo pudesse ter me feito recordar suas atenções para comigo. Diversos autores, por outro lado, asseveram que na maioria dos sonhos se encontram elementos derivados dos últimos dias antes de sua ocorrência, e isso parece ser uma tentativa de contrabalançar a excessiva ênfase dada ao papel desempenhado na vida onírica pelas experiências da infância. Assim, Robert, 1886-46, realmente declara que os sonhos normais, de modo geral, dizem respeito apenas às impressões dos últimos dias. Verificaremos, porém, que a teoria dos sonhos elaborada por Robert torna-lhe essencial destacar as impressões mais recentes, deixando fora de alcance as mais antigas. Não obstante, o fato que ele afirma permanece correto, como posso confirmar por minhas próprias pesquisas. Um autor norte-americano, Nelson 1888, 380 segundos, é de opinião que as impressões mais frequentemente empregadas num sonho decorrem do penúltimo, ou do antepenúltimo dia, antes que o sonho ocorra, como se as impressões do dia imediatamente anterior ao sonho não fossem suficientemente atenuadas, ou remotas. Vários autores, preocupados em não lançar dúvidas sobre a íntima relação entre o conteúdo dos sonhos e a vida de vigília, têm se surpreendido com o fato de as impressões, com que os pensamentos de vigília se acham intensamente ocupados só aparecerem nos sonhos depois de terem sido, um tanto postas de lado pelas atividades do pensamento diurno. Assim, após a morte de um ente querido, as pessoas em geral não sonham com ele logo de início, enquanto se acham dominadas pela dor. Delage, 1891-40. Por outro lado, uma das mais recentes observadoras, a senhorita Alan e Wed, 1896, 410-11, coligiu exemplos em contrário, assim afirmando o direito de cada um de nós ao individualismo psicológico nesse aspecto. A terceira, mais surpreendente e menos compreensível característica da memória nos sonhos, é demonstrada na escolha do material reproduzido. Pois o que se considera digno de ser lembrado não é, como na vida de vigília apenas, o que é mais importante, mas, pelo contrário, também o que é mais irrelevante e insignificante.
No tocante a este ponto, citarei os autores que deram expressão mais vigorosa à sua estupefação. Hildebrandt, 1875, 11. Pois o fato notável é que os sonhos extraem seus elementos não dos fatos principais e excitantes, nem dos interesses poderosos e imperiosos do dia anterior, mas dos detalhes casuais, do fragmento sem valor, poder-se-ia dizer, do que se vivenciou recentemente, ou do passado mais remoto. Uma morte na família, que nos tenha comovido profundamente, e sob cuja sombra, imediata tenhamos adormecido tarde da noite, é apagada de nossa memória até que, com nosso primeiro momento de vigília, retorna ela novamente com perturbadora violência. Por outro lado, uma verruga na testa de um estranho que vimos na rua, e em quem não pensamos mais depois de passar por ele, tem um papel a desempenhar em nosso sonho. Strumpel, 1877, 39. Há casos em que a análise de um sonho demonstra que alguns de seus componentes, na realidade, provêm de experiências do dia precedente ou do dia anterior a este, mas de experiências tão sem importância, e tão triviais, do ponto de vista da consciência de vigília, que foram esquecidas logo após sua ocorrência. As experiências dessa natureza incluem, por exemplo, observações acidentalmente entreouvidas, ações desatentamente observadas de outra pessoa, vislumbres passageiros de pessoas ou coisas, ou fragmentos isolados do que se leu, e assim por diante. Havelock Ellis, 1899, 77. As emoções profundas da vida de vigília, as questões e os problemas pelos quais difundimos nossa principal energia mental voluntária, não são os que se costumam apresentar de imediato à consciência onírica. No que diz respeito ao passado imediato, são basicamente as impressões corriqueiras, casuais e esquecidas da vida cotidiana, que reaparecem em nossos sonhos. As atividades psíquicas mais intensamente despertas são as que dormem mais profundamente. Binns, 1878, 44-5, efetivamente faz dessa peculiaridade específica da memória nos sonhos uma oportunidade para expressar sua satisfação com as explicações dos sonhos que ele próprio sustentou. E os sonhos naturais levantam problemas semelhantes. Por que nem sempre sonhamos com as impressões mnêmicas do dia que acabamos de viver? Porque, muitas vezes, sem nenhum motivo aparente, mergulhamos, em vez disso, no passado remoto e quase extinto. Porque a consciência, nos sonhos, recebe com tanta frequência a impressão de imagens mnêmicas indiferentes, enquanto as células cerebrais, justamente onde trazem as marcas mais sensíveis do que se experimentou, permanecem, em sua maioria, silenciosas e inertes, a menos que tenham sido incitadas a uma nova atividade pouco antes, durante a vida de vigília. É fácil perceber como a notável preferência demonstrada pela memória, nos sonhos, por elementos indiferentes, e consequentemente despercebidos da experiência de vigília, está fadada a levar as pessoas a desprezarem, de modo geral, a dependência que os sonhos têm da vida de vigília, e pelo menos a dificultar, em qualquer caso específico, a comprovação dessa dependência. Assim, a senhorita Wheaton Calkis, 1893, 315, em seu estudo estatístico de seus próprios sonhos, e dos de seu colaborador, verificou que em 11% do total, não havia nenhuma conexão visível com a vida de vigília. Hildebrandt, 1875, 12 segundos, está indubitavelmente certo ao afirmar que seríamos capazes de explicar a gênese de todas as imagens oníricas se dedicássemos tempo e empenho suficientes à investigação de sua origem. Ele se refere a isso como uma tarefa extremamente trabalhosa e ingrata, pois, em geral, termina por desenterrar dos mais remotos pontos dos compartimentos da memória toda sorte de fatos psíquicos totalmente sem valor, e por arrastar à luz, mais uma vez, do esquecimento em que fora mergulhado talvez na primeira hora após sua ocorrência, toda sorte de momento completamente irrelevante do passado. Só posso lamentar que esse autor de aguda visão se tenha deixado impedir de seguir a trilha que teve esse começo inauspicioso. Se a tivesse seguido, ela o teria levado ao próprio cerne da explicação dos sonhos. O modo como a memória se comporta nos sonhos é, sem sombra de dúvida, da maior importância para qualquer teoria da memória em geral. Ele nos ensina que nada, que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente. Shows, 1893, 59,
ou, como exprime Del Boeuf 1885, 115, que toda impressão, mesmo a mais insignificante, deixa um traço inalterável, indefinidamente sujeito a reaparecer à luz do dia. Essa é uma conclusão, a que também somos levados por muitos fenômenos patológicos da vida mental. Certas teorias sobre os sonhos, que mencionaremos adiante, procuram explicar seu absurdo e incoerência por meio de um esquecimento parcial do que sabemos durante o dia. Quando tivermos em mente a extraordinária eficiência que acabamos de ver exibida pela memória nos sonhos, teremos um sentimento vivo da contradição que essas teorias envolvem. Talvez nos ocorra que o fenômeno do sonhar possa ser inteiramente reduzido ao da memória. Os sonhos, poder-se-ia supor, são a manifestação de uma atividade reprodutiva, que é exercida mesmo durante a noite, e que constitui um fim em si mesma. Isso se coadunaria com afirmações, como as que foram formuladas por Pilkes, 1899, segundo as quais existe uma relação fixa observável entre o momento em que um sonho ocorre e seu conteúdo, sendo as impressões do passado mais remoto reproduzidas nos sonhos durante o sono profundo, enquanto as impressões mais recentes surgem ao amanhecer. Mas tais pontos de vista são intrinsecamente improváveis, em vista da maneira como os sonhos lidam com o material a ser lembrado. Strumper 1877, 18 frisa, com razão, que os sonhos não reproduzem experiências. Eles dão um passo à frente, mas o próximo passo da sequência é omitido, ou aparece de forma alterada, ou é substituído por algo inteiramente estranho. Os sonhos não produzem mais do que fragmentos de reproduções, e isso constitui uma regra tão geral que nela é possível basear conclusões teóricas. É verdade que existem casos excepcionais, em que um sonho repete uma experiência tão completamente quanto está ao alcance de nossa memória de vigília. Del Boeuf 1885, 239 segundos. Conta-nos como um de seus colegas da universidade teve um sonho que reproduzia, em todos os detalhes, um perigoso acidente de carruagem que ele sofrera, do qual escapou quase por milagre. A senhorita Calkins, 1893, menciona 2 sonhos cujo conteúdo foi uma reprodução exata de um acontecimento do dia anterior, e eu mesmo terei oportunidade, mais adiante, de relatar um exemplo por mim observado de uma experiência infantil, que reapareceu num sonho sem qualquer modificação. Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado. Fim desse texto.